Oi, turma do livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, Maria Fátima Ramos, Sérgio Cherce Júnior, Rafael Papa e Dr. Ludwig, na Revista Espírita, capítulo 21, o Zoavo Jacob, segundo artigo, vídeo número de outubro. Nós vamos para a segunda parte desse texto. Quanto àqueles que pretendem que essa faculdade é um presente do diabo, podemos responder-lhes que, considerando-se que ela só se exerce para o bem, é preciso admitir que o diabo tem bons momentos, dos quais é bom tirar proveito. Também se lhes pode perguntar que diferença existe entre as curas do príncipe de Roheloi e as do Zoavo Jacob, para que umas sejam reputadas santas e milagrosas e as outras diabólicas. Passemos sobre essa questão, que nesses tempos já não pode ser levada a sério. A questão do charlatanismo prejulgava todas as outras, razão pela qual nela insistimos. Afastada essa questão, vejamos que conclusões podem ser tiradas da observação. O Sr. Jacob curou instantaneamente doenças consideradas incuráveis. É um fato positivo. A questão do número de doentes curados aqui é secundária. Se houvesse apenas um caso em 100, o fato não deixaria de existir. Ora, esse fato tem uma causa. A faculdade curadora, levada a esse grau de força, achando-se num soldado que, por mais honesto que seja, não tem caráter, nem os hábitos, nem a linguagem ou atitudes dos santos, que é exercida fora de toda forma ou aparato místico, nas mais vulgares e nas mais prosaicas condições, que além disso, achando-se em diferentes graus numa porção de outras pessoas, nos heréticos como nos muçulmanos, nos hindus, nos budistas, etc., exclui a ideia de que milagres no sentido litúrgico da palavra. É, pois, uma faculdade inerente ao indivíduo. E como não é fato isolado, é que depende de uma lei, como todo efeito natural. A cura é obtida sem o emprego de qualquer remédio, portanto é devida a uma influência oculta. E porque se trata de um resultado efetivo, aquele material e que o nada não pode produzir alguma coisa, essa influência necessariamente deve ser alguma coisa material. Então, não pode ser senão um fluido material, embora impalpável e invisível. O Sr. Jacob, não tocando no doente, não fazendo mesmo nenhum passe magnético, o fluido não pode ter um motor e propulsor senão a vontade. Ora, não sendo a vontade um atributo da matéria, só pode emanar do espírito. É, pois, o fluido que age sob o impulso do espírito. Sendo a maioria das doenças curadas por esse meio, aqueles contra os quais a ciência é impotente. Há, então, agentes curativos mais poderosos que o da medicina ordinária. Esses fenômenos são, por consequência, a revelação de leis desconhecidas pela ciência. Em presença de tantos patentes, é mais prudente duvidar do que negar. Tais são as conclusões a que forçosamente chega todo observador imparcial. Qual é a natureza desse fluido? É eletricidade ou magnetismo? Provavelmente tem um e outro, e talvez algo mais. Em todo caso, é uma modificação deles, porquanto os efeitos são diferentes. A ação magnética é evidente, embora mais poderosa que a do magnetismo ordinário, de que esses fatos são a confirmação e ao mesmo tempo a prova de que ele não disse a última palavra. Não faz parte do propósito desse artigo explicar o modo de ação desse agente curador, já descrito na teoria da mediunidade curadora. Basta ter demonstrado que o exame dos fatos conduz ao reconhecimento da existência de um princípio novo e que esse princípio, por mais estranhos que sejam os seus efeitos, não sai do domínio das leis naturais. Nos fatos concernentes ao Sr. Jacob, por assim dizer, não foi mencionado o espiritismo, ao passo que toda a atenção foi concentrada no magnetismo. Isso tinha sua razão de ser e sua utilidade. Embora... Gente, desculpa, minha garganta não tá bem. Embora o concurso dos espíritos desencarnados seja um fato constatado, nessa espécie de fenômenos aqui a sua ação não é evidente, razão porque dela fazemos abstração. Pouco importa que os fatos sejam explicados ou sem a intervenção de espíritos estranhos. O magnetismo e o espiritismo se dão as mãos. São duas partes de um mesmo todo, dois ramos de uma mesma ciência que se completam e se explicam um pelo outro.
Dar crédito ao magnetismo é abrir caminho para o espiritismo e vice-versa. A crítica não poupou o Sr. Jacob. Na falta de boas razões, ela, como de hábito, prodigalizou-lhe troças e injúrias grosseiras, com o que ele não se preocupou de maneira nenhuma. Ele desprezou umas e outras. As pessoas sensatas ficaram gratas por sua moderação. Alguns chegaram a solicitar a sua prisão como impostor por abuso da credulidade pública. Entretanto, o impostor é aquele que promete e não cumpre. Ora, o Sr. Jacob nunca prometeu nada. Ninguém pode queixar-se de ter sido enganado. O que lhe podiam censurar? Em que estava ele em contravenção legal? Ele não exercia a medicina, nem mesmo ostensivamente o magnetismo. Qual é a lei que proíbe de curar as pessoas olhando-as? Fizeram-lhe um agravo, porque a multidão de doentes que vinham a ele perturbavam a circulação. Mas foi ele que chamou a multidão? Ele a convocou por anúncios? Qual médico que se lamentaria se tivesse uma semelhante multidão à sua porta? E se um deles tivesse essa boa sorte, mesmo à custa de anúncios caros, o que diria ele se quisesse inquietá-lo por isso? Disseram que a 1.500 pessoas por dia, durante um mês, ter-se-iam 45.000 doentes, que se haviam apresentado e que, desse modo, se os tivesse curado, não deveria mais haver coxos nem estrupiados nas ruas de Paris. Seria supérfluo responder essa singular objeção, mas diremos que quanto mais aumentarmos o número dos doentes que, curados ou não, se acotovelam no beco sem saída da rua Roquette, mais provaremos quanto é grande o número daqueles que a medicina não pode curar, porque é evidente que se esses doentes tivessem sido curados pelos médicos, não teriam vindo ao Sr. Jacob. Como, malgrado as negações, haviam fatos patentes de curas extraordinárias, quiseram explicá-los, dizendo que o Sr. Jacob agia mesmo pela rudeza de suas palavras sobre a imaginação dos doentes. Que seja, então, se reconheceis a influência da imaginação, um tal poder sobre as paralisias, epilepsia, os membros anquilosados, porque não empregais esse meio em vez de deixar sofrer tantos infelizes enfermos, ou lhes dar drogas que sabeis inúteis? Disseram que a prova de que o Sr. Jacob não tinha o poder que se atribuía e que ele se recusou a ir curar no hospital, sob as vistas de pessoas competentes para apreciar a realidade das curas. Duas razões devem ter motivado a recusa. Primeiro, não se podiam dissimular que a oferta que lhe era feita não era ditada pela simpatia, mas um desafio que lhe propunham. Se numa sala de 30 doentes ele não tivesse levantado ou aliviado senão 3 ou 4, não teriam deixado de dizer que isso nada provava e que ele havia fracassado. Em segundo lugar, há que levar em consideração circunstâncias que podem favorecer ou paralisar sua ação fluídica. Quando está rodeado de doentes que lhe veem voluntariamente a confiança que trazem os predispõem. Não admitindo nenhum estranho atraído pela curiosidade, ele se acha no meio simpático que a si mesmo predispõe. Ele é o senhor de si, seu espírito se concentra livremente e sua ação tem toda a sua força. Numa sala de hospital desconhecido dos doentes habituados aos cuidados de seus médicos, onde acreditar em alguma coisa além de sua medicação seria suspeitar de sua habilidade, sob os olhares inquisitores e zombeteiros de criaturas prevenidas, interessadas em denegrir, que em vez de apoiá-lo pelo concurso de intenções benevolentes, temeriam mais do que desejariam vê-lo triunfar, porque o sucesso de um zoavo ignorante seria um desmentido dado ao seu saber, e é evidente que sob o império dessas impressões e esses eflúvios antipáticos, sua faculdade de achar-se-ia neutralizada. O erro desses senhores nisto, quando se tratou do sonambulismo, sempre foi crer que esses tipos de fenômenos seriam manobrados à vontade, como uma pilha elétrica.
As curas desse gênero são espontâneas e imprevistas e não podem ser premeditadas, nem submetidas a concurso. Acrescentemos a isso que o poder curador não é permanente. Aquele que hoje o possui pode vê-lo cessar no momento em que menos espera. Essas intermitências provam que ele depende de uma causa independente da vontade do curador e destroça os cálculos do charlatanismo. Nota: o Sr. Jacob ainda não retornou o curso de suas curas. Ignoramos o motivo e parece que nada há de fixado quanto à época em que se recomeçará, se isso tiver que se dar. Enquanto se espera, informamos-nos que a mediunidade curadora se propaga em diversas localidades, com aptidões diversas. Então, assim, ele vem reforçar nesse texto a questão de que o Zoavo Jacob, ele trabalhava com um fluido material que não pertence à ciência nossa, ciência da matéria, ciência física. Então, eles não conseguiam explicar de onde que vinha aquele fluido, porque a ciência daqui não tem equipamentos, não tem conhecimento ainda desse tipo de fluido. Por isso que fala que espiritismo tem a ciência do espiritismo, que é uma ciência para a gente descobrir coisas da espiritualidade. A ciência humana agora está começando a se despertar. Aqui em 1800 e bolinha, não existia uma ciência como hoje. A nossa agora está mais desenvolvida, tanto é que eles estão descobrindo planetas fora do sistema solar e que possivelmente também tenha as condições do nosso planeta fora daqui. Ar, água, vegetal, vida. E eles estão pesquisando para ver se conseguem encontrar vida fora do nosso planeta. Mas já descobriram que existe ar, água e vegetais. O que eles falavam em 1800 era muito mais limitado do que hoje, 2024. O conhecimento era muito menor. Então, eles não conseguiam entender essa coisa do fluido que se materializava, né? Que a ciência espírita consegue denominar através de poucas palavras que nós temos, que nós ainda somos muito limitados, mas a ciência espiritual, ela consegue determinar alguns nomes, alguns conceitos que a ciência humana ainda, mesmo em 2024, não conhece. Alguém estava por trás, ou alguma coisa, desses trabalhos que o Zoavo fazia. Tinha que ter uma causa inteligente, porque nem impor as mãos, como a gente impõe para dar um passe, ele precisava. Bastava ele ficar perto da pessoa, orando pela pessoa, que saía dele aquele fluido que vinha do campo espiritual. Ele é curador. Então, nem a energia dele precisaria ali naquele momento, porque o campo espiritual trabalhava com a pessoa. Eles dizem que não é charlatanismo porque ele nunca pediu nada em troca. Ele tratava as pessoas simplesmente por amor. E mais de 1.500 pessoas por dia, imagina o movimento que isso não dava próximo dos locais que também tinham indústrias, casas. Incomodava os outros, tanta gente, buscando auxílio. Aí ele coloca, em alguns momentos, as pessoas eram curadas de fato, mas isso não era uma regra, nem todas seriam curadas. E pelo fato dele não saber se ia curar a pessoa ou não, que isso era a espiritualidade que determinava, também não adiantava ficar fazendo inquéritos, questionamentos a ele, porque nem ele sabia como responder. Ele não sabia quem, quando e o horário que ele ia curar. Ele simplesmente recebia as pessoas, orava por elas, e aí eles falam, pela lei dos homens, como que você vai prender uma pessoa que apenas ora? Só está orando, não está fazendo nada demais, não tocou na pessoa, nem impor as mãos ele impunha. Ele conseguia curar, ele conseguia ajudar as pessoas através do plano espiritual. Eles é que determinavam se aquela energia ia ser por uma cura, por uma melhora ou não. Porque existe também, volto a repetir, porque a gente já leu isso a respeito, existe também o merecimento da pessoa. Se chegou o momento dela de se curar, vai que você cura o físico daquela pessoa. Ela volta a ter força no braço, por exemplo, para pegar uma arma e matar alguém. Então não é o momento. Ela vai continuar com um problema no braço. É assim que a espiritualidade trabalha.
E aí eles percebem que esse magnetismo, esses fluidos, eles vêm através de uma vontade inteligente. Já que o Jacob não sabia explicar por que, quando e como ele estava curando pessoas, e de fato ele não sabia, tinha que ter uma causa inteligente. E quem é essa causa inteligente? Foi aí que eles viram que poderia sim ter a existência de um espírito que está ali colaborando. Por isso que o magnetismo, esse trabalho com os fluidos, ele está intimamente ligado ao espiritismo. Ele explica o espiritismo. Existe vida fora daquela pessoa ali. Se ela não é ela que está curando, se ela não sabe se ela vai poder curar ou não. Ela não promete nada a ninguém. E apenas numa oração, ele parado fazendo a sua oração, sem impor as mãos, sem colocar a mão no assistido, ele está conseguindo algumas respostas. Então tem uma causa inteligente por trás de tudo isso. Aí, através desse magnetismo, desse trabalho com fluidos, se justifica a doutrina espírita, o espiritismo. E o espiritismo, contrapartida, ele, por acreditar na espiritualidade, na existência de espíritos fora da carne, ele também justifica o magnetismo, o trabalho que é feito às pessoas que gera a sua cura ou a sua melhora. Por isso que diz que o magnetismo e o espiritismo eles estão muito unidos. Dentro do nosso vocabulário, seria praticamente a mesma coisa, nesse sentido de cura, né? E tem a partezinha aqui onde ele diz também que o Jacob ele parou de fazer os tratamentos para evitar tanto constrangimento, tantas implicâncias que tinha em sua volta, porque até ser ameaçado de ser preso ele foi. Só que a lei, graças a Deus, ninguém vai preso porque ora. Se ele tivesse pedido dinheiro, se ele tivesse pedido qualquer coisa em troca de uma cura, se ele tivesse prometido a cura a alguém, aí dava como charlatanismo. E tem muitos por aí que fazem isso, fazem propaganda hoje em dia em Facebook e Instagram. Quem quer uma cura espiritual entra online, manda tanto de valor que nós vamos orar e você vai ficar bom. Ou então vem até mim que eu vou descobrir o que vai acontecer com você no futuro. Alguns que se dizem espíritas, na verdade, nem espiritualistas são, porque o espiritualista também ele respeita o limite da espiritualidade. Ele sabe trabalhar com os espíritos de uma forma respeitosa. E muitos extrapolam isso. Passam a ganhar dinheiro ou matéria, seja o que for, em razão de um tratamento, em razão de uma ajuda ao próximo. Onde existe isso, a gente tem que correr. Se cobrarem para dar um passe em você, pode correr. Não é um passe sério. Se cobrarem uma cirurgia espiritual, pode correr. Tá errado. Caridade não se cobra. O espírita de verdade, ele não cobra nada. Patrícia, mas como é que sobrevive uma casa espírita? Pelo menos a casa que eu frequento desde os 16 anos, lá se vive de brechó. As pessoas doam roupas, aquelas que são de festa, são mais cheias de frescura, né? Social. Essas roupas são vendidas no brechó. E as roupas que são de bater, camiseta, calça jeans, tênis, é doado às famílias carentes. No brechó, a roupa que vale 50, 100 reais é vendida a 2, 3 reais. Então, de pouquinho em pouquinho, o centro arrecada pelo brechó. Tem uma cantina, geralmente, onde vende uma coxinha, um lanche, um guaraná, uma água. Ali sai um lucro também, que vai ajudar a pagar uma água, uma luz da casa espírita. Existe rifas, bingos beneficentes, tem barraquinhas de comes e bebes em época festiva. O centro consegue se virar com essas ações. Mas tem centros que, infelizmente, começam a pedir dinheiro. Começou a pedir dinheiro que não seja para uma ação, assim, por exemplo, estourou a fiação lá, a casa muito velha, tal, estourou uma fiação, é muito caro para fazer, não, foi uma coisa que não estavam esperando, não tem o dinheiro total no caixa. Então, geralmente o centro faz uma rifa, um bingo beneficente ou apresentações que pode ajudar a arrecadar um dinheiro para aquela situação. Existe uma prestação de contas, entrou o dinheiro, foi feito tanto com o dinheiro. Isso pode acontecer numa casa espírita, como qualquer outra religião, mas ficar
todos os dias de culto, de palestra, de missa, pedindo dinheiro, mesmo que faça uma prestação de contas, é muito dinheiro que rola desse jeito. E caridade zero, porque a caridade real não se deve pedir nada em troca, deve ser feito. Quando famílias necessitadas vão buscar a cesta básica num centro e as pessoas se comprometeram com 20 famílias. Lá dentro do centro, a gente vai ajudar 20 famílias por 6 meses. Todo mês vão receber cesta básica. Às vezes falta um café, por exemplo, ou açúcar, seja o que for. O centro tenta arrecadar isso através de ações. Se não conseguir, ele sai pedindo aos trabalhadores da casa. Dá para vocês comprarem 1 quilo de açúcar, 1 quilo de café, mas não pede dinheiro. Centro sério não pede dinheiro. Ah, Patrícia, mas eu quero ajudar um centro e estou longe dele. Eu posso pedir o Pix daquele centro e mandar porque eu quero mandar, não é porque o centro está pedindo. Tudo bem. Ninguém está proibido de ajudar, colaborar com um valor nas casas espíritas ou qualquer religião. O problema é quando isso se torna cobrança obrigatória. Você tem que dar. Tal do dízimo, por exemplo. Esses dias eu vi um vídeo que eu achei o cúmulo. O pastor colocou na justiça, porque tem um tal de um contrato que eles assinam lá com os fiéis, de que o fiel vai receber o carnezinho dele e tem que pagar todo mês, em dia, senão ainda tem juros. E o pastor conseguiu, através desse documento que ele criou, eu não sei que documento é esse, que eu peguei o barco andando no vídeo, né? Mas diz que ele estava processando pessoas que estavam em atraso no carnê, pessoas que não estavam pagando o carnê. Ele falou, a pessoa se comprometeu e não vai pagar, então eu vou colocar na justiça. E colocou. É o fim da picada. Né? Você frequentar um local, porque você está indo buscar um conforto espiritual e chegar lá você é obrigado a pagar para o pastor. Esse dinheiro não está indo para Deus, não está indo para Jesus, porque Jesus nem pediu dinheiro. Ele pediu apenas que fizesse o que ele estava fazendo. Ele deu exemplos de moral, não de material. Ele falou o tempo todo que a gente não tinha que se apegar às coisas materiais, porque o nosso mundo nem é aqui. E aí um cara que se diz representante de Deus, operando dessa forma, será que Deus está feliz de saber que você está prejudicando um irmão, processando um irmão, porque ele não tem condições de pagar o dízimo? Nós temos que ficar ligeiro com esses tipos de religiões, onde dentro delas tem pessoas. Não é Deus, propriamente dito, que está ali naquela religião. Não é Jesus que está ali dentro daquela religião. São homens. Então, a gente tem que observar os comportamentos. Tem locais que você tem vontade de ajudar. Você está longe. Aí você fala, poxa, eu queria doar para a evangelização daquele centro R$100 para comprar lá um caderninho para cada criança, sei lá. Você pode fazer isso? Pode. Mas o mais bonito é não dar o dinheiro. O mais bonito é você comprar os 10 caderninhos para aquelas crianças e levar o caderninho. Só se realmente você estiver distante, aí você age da maneira que achar melhor. Mas não por obrigação. A partir do momento que existe uma obrigação de pagar aquela religião, ali por trás daquele pagamento tem um charlatanismo. Porque Jesus nem Deus cobrou nada de ninguém. Então nós não temos que aceitar isso. Né? Que a casa, a igreja, seja o que for, precisa de uma reforma, uma pintura, pagar algumas coisas dentro, né? Até mesmo contador, que eles têm que prestar conta todo ano. Disso eu não tenho dúvida, precisa de dinheiro para manter em pé. Mas o duro é como esse dinheiro anda lá dentro. Como ele está chegando às pessoas. Se é por obrigação ou por uma colaboração. A sorte desse Jacob aqui que ele não pedia absolutamente nada. Porque na época dele, se ele pedisse dinheiro, se ele pedisse algum tipo de material para fazer uma cirurgia, se ele fizesse pedidos, ele estava enroscado. Nessa época que ele ia estar muito enroscado. Porque charlatanismo é um crime grave. Hoje nós temos estelionatários, a gente tem pessoas que se fazem de uma coisa e é outra. Nós temos os charlatães aí. E a gente tem que ir lá estar ligeiro, né? As curas, elas vão acontecer pela espiritualidade ao assistido, se o assistido tiver merecimento. Se chegou a hora dele de se curar. E o médium
não é nada mais, nada menos do que um instrumento da espiritualidade. Tanto é que ele não tem noção nenhuma quem vai ser curado, quem não vai ser, quem vai melhorar e quem não vai melhorar. Ele apenas é um instrumento, um cara que está ajudando a espiritualidade a chegar no assistido. Pela sua energia material, o fluido da espiritualidade passa por esse magnetismo do médium, ou às vezes nem passa, porque o médium consegue ter uma moral boa e a espiritualidade consegue trabalhar diretamente. E isso só pode ser feito gratuitamente, sem querer absolutamente nada em troca. Nada. Para ser algo sério, não se pode querer nada em troca. O médium tem que saber trabalhar dessa forma, pelo bem e para o bem. Ele vai estar ligado com a espiritualidade suprema o tempo todo. E isso vai dar um amparato para ele trabalhar e ajudar muitas pessoas. No caso do Jacob, pelo que eu entendi, é que ele desistiu porque estava tendo muita perseguição. Vai ter perseguição nos dias de hoje? Também vai. Então, o certo é andar direitinho para poder ter argumento, ter condições de se defender caso vier alguma situação desagradável desse tipo. De alguém que não se curou e reclama junto à justiça, porque as pessoas são muito boas quando a gente faz aquilo que elas querem. Quando você não faz o que ela quer, a pessoa pode virar assim a cabeça e querer te prejudicar. O médium sério não vai ser prejudicado nunca, porque ele vai ter moral para tratar, para trabalhar aquilo que está sendo acusado. O médium que passa algumas intenções além da caridade, ele vai se prejudicar mais, porque a máscara vai cair. As intenções dele vão ficar bem claras. E Deus só vai abençoar o nosso trabalho se for de coração. Caso contrário, a gente vai colher uns frutinhos amargos aí.